Bom dia, alunos da terceira série. Hoje nós estamos aqui para nós fazermos então a correção das atividades do mês de novembro. Nós vamos ser bem pontuais, uma vez que nós já tivemos as duas aulas, né, referentes a esse assunto que nós vamos fazer a correção agora. Então, nas nossas aulas, nós vamos as nossas duas aulas, na primeira aula, nós falamos sobre as diferentes formas de preconceito. E a segunda aula foi a sequência, então, da primeira aula, que seria as formas de combate a esse preconceito. Então, vamos ficar atento e, e fazermos a nossa correção, ok? Bom, então, dando continuidade ao nosso assunto sobre as diferentes formas de preconceito, eu pedi que vocês, então, refletissem sobre as atitudes preconceituosas que você presencia ou presenciou no seu cotidiano e fazer um comentário e, posteriormente, né, que se faça um comentário. Então, primeiramente, o que significa a palavra preconceito? Seria um conceito antes de conhecer a pessoa. Seria você rotular quem não está dentro dos nossos padrões, né? E com isso, a gente passa o quê? Com esse preconceito, a gente passa a esconder, né, as diversas qualidades que aquela pessoa poderia se apresentar. Com isso, então, a gente cria estereotipos, a gente rotula as pessoas. Então, por isso que eu pedi que vocês, então, fizessem, colocasse para a gente, assim, coisas que vocês têm vivenciado com relação ao preconceito. Então, eu coloquei algumas atitudes preconceituosas, por exemplo, estigmatizar pessoas com ideias diferentes da nossa, ou seja, você vai rotular aquela pessoa porque ela não pensa como você. Preconceito contra as mulheres é um dos preconceitos assim que ultimamente tem assim gritante, né? Principalmente nesse período de pandemia, né? As mulheres estão sendo muito sacrificadas, muito rotuladas, muito tá tendo que tá acontecendo um feminicídio muito grande, né? Então as mulheres estão assim bastante à margem, né? De serem valorizadas. Outra coisa, né? A gente escutar, né? Que achar que a cor da pele é uma só cor, chamar as pessoas de minha nega, a gente ter etnocentrismo, deduzir que as pessoas pobres é mais simples do que as outras, mais simples, a palavra simples aí, né? Aí achar que é arrogante, a gente ser arrogante quando a gente achar assim que aquela pessoa é arrogante por não ser subserviente àquilo que eu penso. Outra coisa, preconceito linguístico, principalmente no Brasil, que é um país multicultural, a gente achar que somente a, a, a nossa fala que é a correta e fazer crítica com relação à fala, né, por exemplo, das pessoas do Nordeste, ter preconceito com as diferentes culturas, ter preconceito também com a aparência das pessoas, preconceito com os deficientes, que é uma coisa assim muito gritante também na nossa sociedade, principalmente com os deficientes visuais. Então aí eu pedi para vocês colocarem um conceito, né, de preconceito para a gente refletir, continuar refletindo sobre as atitudes preconceituosas. Então, o que seria o preconceito? Seriam julgamentos prévios baseados em atitudes desfavoráveis contra alguém, como eu falei para vocês, né? A gente então marcar pessoas que não estão dentro dos nossos padrões. E com isso, então, o que acontece? A gente começa, então, a esconder aquela qualidade da pessoa que leva, então, à discriminação. Por vezes, né, nós rotulamos ou pré-julgamos as pessoas pelo que ela se veste, ou pelo que ela anda, pelas pessoas com quem ela anda, pelo local onde ela mora. Então, rotular ou estigmatizar pessoas pode criar barreiras e essas atitudes podem levar à discriminação e ao preconceito.
o que se entende por discriminação e como ela pode ocorrer. Então, a discriminação, a gente poderia falar que seria o quê? Uma consequência, então, do preconceito, né? E a gente sabe, né, que o preconceito é um crime, né? E com isso, então, pode levar à intolerância, pode levar à violência física, pode levar à falta de respeito e à discriminação. Então, o que seria, então, a discriminação? A discriminação seria, então, uma atitude, um tratamento diferenciado em relação a outra pessoa, o que acaba por prejudicá-la. Então, discriminar é estabelecer algo, tipo de distinção pejorativa, né? Que generaliza contra determinado grupo, indivíduo, ou também no convívio social. E pode levar o quê? Pode levar à marginalização ou à exclusão. Isso, então, é estigmatização de pessoas, de grupos, né? E também levar esses grupos a isolamento social ou até a exclusão completa de grupos. Então, quais os maiores tipos de intolerância que nós percebemos no dia a dia? Se a gente for numerar, são vários, mas os principais tipos de intolerância são intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância social, intolerância sexual e sexismo. E também intolerância política. A intolerância, seja de qualquer espécie, raça, religião, opção sexual, política ou cor, fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por isso, todo tipo de preconceito deve ser combatido para que no futuro haja uma sociedade mais igualitária, mais livre, mais respeitosa. E a gente sabe, né, que toda essa intolerância, todo esse racismo, então, é crime, né? E agora que eu coloquei para vocês, gente, uma imagenzinha que eu colhi no jornal Folha de São Paulo. Então, foi feito um levantamento do percentual de menção negativa com relação aos tipos de intolerância. Então, nós temos, do racismo vem em primeiro lugar a intolerância contra o racismo. Então, seria 97% de intolerância contra o racismo, essa é a menção negativa, 94% menção negativa contra políticos, 94,8% menção negativa contra as classes sociais, 94% recebe menções negativas a pessoa com aparência diferente, às vezes da nossa, 93% recebe menção negativa os homofóbicos, 93% recebe menção negativa com os deficientes, 92% contra a idade, contra a geração, contra a raça, 89% contra a religião e 88% é misoginia, ou seja, é aversão contra a mulher. Então, seria assim, entre o feminicídio também. E 84% é xenofobia, ou seja, aversão por estrangeiros, ou aversão contra outras raças. E eu pedi para vocês comentarem, que é um assunto assim, muito pertinente, que sempre está assim, relevante, principalmente no Enem, nas provas de vestibulares, comente sobre o etnocentrismo e suas consequências, e dê alguns exemplos. O etnocentrismo, então, é a visão preconceituosa e unilateralmente formada sobre outros povos. Unilateralmente seria uma visão única que a gente tem, né? Culturas, religiões e etnias. Esse conceito refere-se, portanto, ao hábito de julgar inferior uma cultura diferente da sua própria cultura, achando que a nossa cultura é a única correta. Como consequências graves, temos a presença de uma ideia de superioridade que nós construímos sobre a nossa cultura. Assim, um determinado país ou não se sente no direito de impor seus aspectos culturais diante do outro, ou ainda religiosos, interferindo assim de forma preconceituosa no meio que ele está. Nós temos como exemplo de etnocentrismo a cultura europeia, principalmente, né, a gente pode lembrar bem, nós temos
esse exemplo assim bem marcante, né, no Brasil, que são então a cultura europeia ao se afirmar maior que as culturas de matriz africana, então os crimes de preconceitos ao redor do mundo, a abominação à população indígena por ser julgada como primitivas e a colonização das Américas, né, principalmente a colonização do Brasil, feita pelos portugueses ao impor sua cultura e impor principalmente religião sobre os indígenas. Agora aqui, dando continuidade, né, seria assim a nossa aula, mas seria já a segunda aula, quais são as formas de combate ao preconceito, as formas de combate à discriminação e as formas de combate à intolerância. Então, eu coloquei aqui para a gente refletir uma questão do Enem, só como reflexão, no Enem de 2017. Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas, com frequência evoluíram desse modo ao longo dos séculos. Outras sociedades se tornam multiétnicas mais rapidamente, como resultado de políticas incentivando a migração ou por conta de legados coloniais imperiais. Agora eu pergunto, do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, como surge o conceito de multiculturalismo? Então, seria assim já como forma, né, de combate, né, ao contrário, né, da nossa visão etnocêntrica. O conceito de multiculturalismo surge como meio de combater a ideia de homogeneidade cultural. Olha a palavra aí, homogeneidade, seria de uma única cultura, fundamentada na visão de superioridade dos povos colonizadores europeus, e também as desigualdades sociais e as diversas formas de racismo, preconceito e discriminação. Então, esse multiculturalismo, então, ela sugere, ela avalia é avaliado como positivo, então, para a discriminação, como positivo contra, né, a discriminação, contra o preconceito, contra também a intolerância, porque sugere o quê? Sugere uma diversidade de cultura e um convívio harmonioso com essas culturas. O que tem representado, né, como eu falei, o multiculturalismo? O multiculturalismo tem representado um importante instrumento de luta, compreendendo a diversidade dentro de uma política comprometida com a justiça social, questionando a intolerância e o preconceito contra os marginalizados. Então, a terceira questão, nós falamos que desde as últimas décadas do século passado, do século XX, diversos grupos e organizações reivindicam melhores condições econômicas e sociais. Aí a gente, só para afirmar, a gente já sabe quais são esses grupos, né? São aqueles grupos que a gente já viu naquela imagem, né? Que são os grupos que são os mais prejudicados com relação ao preconceito. E quais são esses grupos? Aí eu coloquei, porque o Brasil, né, é um país assim, multiétnico, tem uma mistura muito grande de culturas, mas ainda prevalece muito o conceito principalmente contra o racismo, né, preconceito racial. Então, os grupos que pedem as reivindicações são os grupos, como as mulheres, que é gritante, né, principalmente, né, ontem acentuado, né, seria assim, esse preconceito contra as mulheres, o sexismo. Então, as mulheres, os negros e os indígenas, a LGBT, entre outros, né, tem outros também que se reivindicam, por exemplo, né, os deficientes. Eles lutam por quê? Eles lutam pelo reconhecimento, pelo respeito e valorização de sua cultura e também de suas diferenças. Então, para que as pessoas aprendam, né, a ver o outro como pessoa e não a ver o outro, ver as diferenças do outro, rotular, estigmatizar as pessoas. No caso dos negros brasileiros, há uma busca de reparação pelas injustiças causadas no passado por meio da escravidão. Pensa, então, em formas de combate ao preconceito que podíamos colocar em prática no nosso cotidiano.
Então, seria o quê? Uma coisa simples, que eu coloquei algumas palavrinhas para a gente pensar, que essas palavrinhas são profundamente, são assim, que não são profundas mesmo para essas mudanças, né? Então, seria o quê? O diálogo, o respeito, a empatia e a alteridade. A gente sempre se colocar no lugar do outro. Aí eu faço fechamento falando o seguinte, né? A gente conclui falando o seguinte: o preconceito causa um dano profundo em nossa sociedade. Tira a oportunidade de milhares de brasileiros e de outros povos também, né? De se desenvolverem plenamente, deixando-os à margem da sociedade. E, por vezes, as vítimas do preconceito têm seus direitos fundamentais violados no âmbito escolar, no ambiente de trabalho, na vida social. Todos nós, como cidadãos, precisamos fazer a nossa parte na luta contra o preconceito, contra a intolerância, contra a discriminação. Assim, só assim nós construiremos um Brasil mais justo e que preze pela igualdade, pela igualdade. Lembrando que a igualdade não significa que as pessoas tenham que possuir as nossas mesmas características, mas expressa que todos têm o mesmo valor, todos têm os mesmos direitos. Então a gente fica por aqui. Eu agradeço, né, imensamente, né, a participação de vocês, né? E se vocês precisarem tirar alguma dúvida, a gente vai estar disponível, né, na nossa sala de sociologia. Obrigado, fiquem com Deus e até mais.